teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Suspira e desfalece pelos teus lábios. O pardal encontrou casa, andorinha, abrigo para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, dos teus atos vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Rei Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Rei Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não me dará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, amigo para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Rei Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Rei Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Rei Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Rei Deus Bom dia, meus queridos. Graça e paz do Senhor Jesus permaneçam sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém, meus irmãos? Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Hoje é um dia histórico para a Igreja do Calvário. Porque hoje a Igreja do Calvário tem o privilégio de, mais uma vez, entregar, oferecer à Igreja Presbiteriana do Brasil, ao reino de Deus como um todo, mais um ministro, filho desta igreja. E nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor pela vida do Marco Aurélio e por tudo aquilo que ao longo desses anos de formação pastoral, teológica, o Senhor tem feito na vida e no coração dele, até a chegada desse momento. Claro que levando em consideração que a ordenação não é o fim, né? Pelo contrário, é apenas o começo. Muitas vezes a expectativa, o preparo, nos dá a impressão de que a ordenação cheguei onde eu deveria chegar. Não. Chegou onde deveria chegar para continuar servindo ao Senhor no ministério. E é um texto muito importante da palavra que fala sobre o chamado, sobre a vocação de Deus, que é o primeiro capítulo do profeta Jeremias, que é para onde eu convido a sua atenção agora. Jeremias capítulo 1,
Eu quero ler do versículo 4 até o versículo de número 10. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou mesmo na tela. O texto será projetado aqui também. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 até o versículo de número 10. Quando o assunto é vocação, é chamado, um dos chamados que mais nos vem à mente é justamente do profeta Jeremias. Diz assim a palavra: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, todos juntos o versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com Deus uma palavra de oração. Vou convidar o presbítero Emerson para nos dirigir nela. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã com alegria, ó Deus, pelo motivo especial da ordenação do Marco, ó Deus, ao pastoreio do Teu povo. Nós pedimos, ó Deus, que tudo que seja feito aqui nesta manhã, ó Deus, agrade ao Senhor. Chegue até o Senhor como aroma suave, ó Deus. Que agrade, tudo seja, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoa, ó Deus, através do louvor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem um chamado para cada um de nós. Constantemente temos falado isso aqui na nossa igreja. E o chamado de Deus para nós muitas vezes nos coloca diante da seguinte condição: Senhor, obrigado pelo teu chamado, eu atendo o teu chamado, mas eu quero que o teu chamado seja da maneira como eu quiser. Eu atendo ao chamado do Senhor enquanto eu puder fazer aquilo que eu entendo que é o melhor. Mas há uma música que diz que quando Deus escolhe alguém, é o Senhor mesmo quem faz aquilo que determinou primeiramente no seu coração. Porque o objetivo de Deus é o uso da nossa vida como instrumento nas suas mãos. Eu quero convidar você para cantarmos juntos esta música. Quando Deus escolhe alguém, o que acontece? Como que isso acontece? Como isso se processa no nosso coração? Mas eu quero convidar você a não cantar essa música olhando para o Marco. Está vendo, Marco? Quando Deus escolhe alguém, acontece isso, isso, isso. Eu quero que nós nos entendamos como uma comunidade de chamados nesta manhã. E nós, enquanto cantamos, não estamos falando apenas do Marco. Nós estamos falando de todos nós. Vamos lá? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Tudo que determinou em seu coração, pra fazer o chamado
dele e não falhará. Quando Deus está ali, vou agradecer. Se Deus está é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Eu sempre vou para triunfar, te escolheu para reinar. E depois como herdeiro, o que Jesus conquistou, e fez e fez o sonhador, com o propósito da visão. Cada voz dos lábios longos do Senhor. Te criou para triunfar, te escolheu para reinar. E viver como herdeiro, o que Jesus conquistou. E fez o sonhador, com o propósito da visão. E nada vai frustrar os sonhos do Senhor. Você é vencedor. Versículo 8 do texto que nós lemos nos diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. É essa a promessa do Senhor em torno daqueles a quem Ele chama. Não tema, não se preocupe, eu estarei com você, eu estarei em todo o tempo. E essa é a melhor garantia, a maior segurança que nós temos de que em Cristo Jesus nós somos vencedores. Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso, a confiança de não tememos nada, porque o Senhor está conosco. E aí você poderá também trazer os seus pedidos de oração aqui no jarro. Hoje é o último domingo do mês, é o dia que nós vamos levantar todos os pedidos para oração. Agora no culto da manhã, no culto da noite também. Enquanto nós cantamos, é a oportunidade para você vir aqui e trazer, que depois nós queremos interceder pela sua vida. Nada temerei, porque o Senhor está comigo. Será
Graças ao Senhor por isso, queridos. Dê a mão àquele que está ao seu lado agora, que nós vamos interceder. O presbítero Francisco vai orar pelos pedidos de oração que temos aqui nesse domingo. Amantíssimo Deus e Pai, nós te somos gratos, primeiro porque nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Pai Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está acompanhando todas as nossas aflições, todas as nossas alegrias. O Senhor já está trazendo respostas positivas às nossas necessidades. Pai, nós cremos no Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos entregar todas essas vidas listadas nesses bilhetes aqui, que, ó Deus, o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja acompanhando, que o Senhor esteja resolvendo todos os problemas aqui citados, Pai. Pai Santo, toma cada vida nas tuas mãos, abençoe esta igreja, fica com cada um de nós nesse culto, tomando o pregador nas tuas mãos, para que ele seja um instrumento vivo do Senhor para falar a nós. Te oramos gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Meus queridos, nós queremos agradecer a todos pela presença aqui nesta manhã, dizer que são todos muito bem-vindos à Igreja do Calvário, especialmente a familiares do Marco Aurélio, que estão hoje nos visitando, também os nossos queridos da congregação do Green Valley, que vieram participar desse momento, amigos também do Marco, obrigado por vocês estarem aqui, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês nesta manhã, e continue falando ao coração de todos também. Também aqueles que nos assistem em casa, pela internet, que Deus abençoe. Muito obrigado por você também estar aí pronto para ouvir a voz e o recado do Senhor ao seu coração. Antes do texto da leitura da nossa reflexão desta manhã, quero apenas trazer algumas lembranças à igreja que são importantes. A primeira delas é que as inscrições para o encontro dos casais que nós teremos no ano que vem, naquele final de semana do Dia dos Namorados, as inscrições continuam abertas. Mas vai chegar um momento que nós vamos dizer assim, as inscrições terminaram. Não é? Então nós pedimos aos irmãos que procurem o Zé Mauro e a Deusana e comecem já a se preparar para o encontro de casais que teremos no ano que vem. Irmãos, hoje é o dia 30 de novembro, é portanto o último culto praticamente do ano antes da programação de Natal, que começará na próxima semana. Então hoje à noite nós teremos um culto diferente do culto da manhã, excepcionalmente hoje, que será um culto de ação de graças ao Senhor. Na última quinta-feira foi o Dia Internacional de Ação de Graças, e hoje à noite nós vamos ter um culto de louvor e gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, aquilo que a gente já combinou, cada família vem, vai trazer um panetone, um chocotone, a igreja vai oferecer um sorvete, e após o culto nós teremos um tempo de comunhão, de confraternização aqui no nosso salão de convivência, tá bom? Chegando já vai ter uma equipe aqui para você entregar-lhe o seu panetone, o seu chocotone. No final do culto, tudo já estará preparado, prontinho para esse momento de comunhão e gratidão juntos. E por falar na programação do Natal, hoje, queridos, é o último domingo para aqueles que ainda quiserem levar o devocionário do Cada Dia. Você vai falar com o Renato Alvarenga após o culto. Hoje é o último domingo porque a partir de amanhã, mais precisamente, já começam as mensagens. E nós temos poucos exemplares. Então se você ainda não levou, quer levar para amigos, clientes, fornecedores, familiares, pessoal do seu condomínio, da sua rua, enfim, é um material muito bacana. São 31 mensagens do pastor Hernandes e aqui atrás nós temos todas as informações de contatos da nossa igreja. Nós estamos disponibilizando hoje também o convite da programação de Natal. O nosso tema do Natal esse ano é O Amor Nasceu. Aqui tem um convite muito bonitinho e no verso
tem toda a programação que nós teremos durante o mês todo. Então qual que é o objetivo? Você já está convidado, né? Acabei de convidar você aqui já. Agora, o convite você pode levar para outras pessoas. O objetivo é esse. Que você leve para familiares, leve para amigos, tá bom? Quantos convites você quer fazer? Eu quero fazer 10. Tem 10 convites para levar? Tem. Mas o importante é que você se comprometa realmente a entregar os convites. Então também ali no salão de convivência, após o culto, leve os convites da programação de Natal. E hoje também, queridos, é o último dia para aqueles que estão interessados naquele devocionário, a jornada. Nós temos pouquíssimos exemplares, porque a jornada é um material utilizado por um grupo de igrejas, que praticamente já absorveu quase toda a tiragem, as impressões do livro. Eu consegui algumas, mas hoje é o último dia mesmo, não tem como fazer encomendas depois desse dia. Então, você que está interessado no devocionário A Jornada, aquele livro, que tem uma devocional para cada dia do ano, você fale também com o Renato, você vai deixar lá o seu nome, e nós vamos trazer a jornada apenas por encomenda. Não teremos o material disponível aí para todos. Apenas aqueles que encomendarem, então, nós tentaremos trazer para os irmãos, ok? E após o culto desta manhã, a escola discipuladora, todos estão convidados, momento de ensino, de aprendizado, de aprofundamento na palavra do Senhor, tá bom? Quero convidar vocês mais uma vez para a leitura no profeta Jeremias, só que agora no capítulo de número 20. Jeremias, capítulo 20, irmãos. O livro do profeta Jeremias que nós lemos no início do culto, e agora o texto também que nós vamos meditar, não foi aleatoriamente escolhido, mas foi propositalmente escolhido. Basicamente por duas razões. Primeiro porque no culto em que o Marco trouxe o seu sermão de prova, ele trouxe para nós uma mensagem sobre o livro do profeta Jeremias, e aqui, nesse púlpito, naquele dia, ele compartilhou com a igreja o quanto que o profeta Jeremias é importante no chamado e na vocação dele. Segundo, porque quando o assunto é vocação, não tem como não passar pelo livro do profeta Jeremias, na Bíblia. E eu creio que hoje é uma oportunidade muito especial, nesta ocasião da ordenação do Marco, de mais uma vez nós refletimos num texto deste profeta, na tentativa de respondermos a seguinte pergunta: quem é o pastor? Quem é o vocacionado? Quem é o chamado por Deus? Mais especificamente ainda nesta manhã, quem é o Marco? Quem é o pastor Marco? Que vocação que é essa, que chamado é esse que Deus colocou no coração desse homem? Então eu convido você para Jeremias capítulo 20. Eu quero ler do versículo 7 até o versículo de número 13. Jeremias capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor,
Louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Amém, meus queridos? Feche mais uma vez os seus olhos, coloque a sua vida na presença de Deus mais uma vez em oração e peça ao Senhor que fale com você em nome de Jesus. Mais uma vez quero lembrá-lo que aquilo que Deus tem para falar conosco é com toda a igreja. Não apenas com o Marco, mas com todos nós. Abra o seu coração para que isso realmente aconteça e a voz de Deus seja ouvida por você. Querido Deus, toma agora, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. E assim como o Senhor já tem falado conosco, ó Deus, continue falando, Senhor, pela tua palavra nesse momento. Toma, Senhor, a minha vida e faz uso dela para o teu louvor nesta hora. Que o Senhor fale de maneira poderosa com o teu povo aqui congregado. Que todo pensamento, toda concentração sejam levados cativos à pregação da tua palavra. E que o Espírito do Senhor nos edifique, Deus. Que a presença do Senhor aqui nos fortaleça. Que o Senhor nos ajude a compreendermos as dimensões da nossa vocação. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lidarmos com a vocação pastoral que é em nós. Que o Senhor nos ajude também, ó Deus, a olharmos para os pastores com quem convivemos. Entendendo, ó Deus, os movimentos desta vocação. Que nós possamos sair daqui nesta manhã plenamente certos de que é o Senhor quem chama, é o Senhor quem prepara, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem envia e é o Senhor quem sustenta também. Por isso, ó Deus, em teu nome, no nome do teu Filho Jesus, é que nós clamamos ao Senhor que fale conosco, porque precisamos ouvir tua voz. Oramos agradecidos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, cada dia que passa, eu me convenço ainda mais que ser pastor do rebanho de Deus continua sendo um grandioso desafio. Certa vez, conversando com um pastor, ele estava jubilado na época, mas hoje ele já é falecido, eu dizia: meu irmão, reverendo Samuel, deveria ser muito mais fácil ser pastor na época do Senhor. Eu estava vivendo algumas crises, algumas lutas. E quando eu me encontrei com ele, eu disse: olha, quando o senhor foi pastor em atividade, há 30, 40, 50 anos atrás, deveria ter sido muito fácil. Ou melhor, mais fácil do que ser pastor agora. Porque a impressão que me dava é que quanto mais o tempo passava, mais desafiador se torna ser um pastor do rebanho de Deus. Por todas as mudanças que um pastor vive, por todas as mudanças que a igreja vive e por todas as mudanças que a sociedade também vive. E aí esse pastor me deu uma resposta que eu nunca mais esquecerei. Ele disse assim: só tem um pequeno detalhe, Arthur. Deus não chama pastores para o ontem e nem para pastores para o amanhã. Deus chama pastores para hoje. Quando eu estava servindo a Deus no ministério pastoral, Deus me chamou. E os desafios que eu tinha na minha época eram grandiosos para aquele período em que Deus me chamou. Os pastores que Deus chamará depois de você, Deus os capacitará a enfrentar os grandes desafios também da sua geração. Mas quem é o pastor que Deus chamou para esta geração é você. Os desafios realmente são grandes. Mas esses desafios são amenizados pela graça daquele que vocaciona e daquele que chama um pastor. E talvez uma das melhores maneiras de nós aliviarmos um pouco, muitas vezes, desta crise que esse desafio pode proporcionar, é o fato de nós compreendermos efetivamente quem é o pastor, o que representa o pastor, o que faz o pastor. Por exemplo, quando você pensa no pastor, quando você ouve essa palavra pastor, qual é a primeira figura que vem à sua mente? Quando você ouve falar a respeito de pastor, a que realidade, a que contexto você associa isso? Quando você fala a palavra pastor na sua empresa, por exemplo, o que as pessoas pensam?
Quando você diz no encontro familiar, que você vai a uma igreja, lá tem um pastor, qual que é a visão que as pessoas têm de um pastor? Quem é efetivamente um pastor nessa geração? Essa pergunta é muito importante ser respondida, porque para muitas pessoas, o pastor nada mais, nada menos, é apenas um empresário que está cuidando dos negócios de Deus aqui no mundo enquanto ele não volta. Então Deus viveu aqui um tempo, ele deixou alguns negócios em aberto, ele chamou algumas pessoas para cuidarem disso, e um dia ele vai voltar para saber se os negócios dele foram bem administrados ou não. Para outras pessoas, quem sabe o pastor é alguém que desfruta tanto do transcendente, tanto do sobrenatural, que ele talvez se esqueça de que o pastor ele vive no meio e próximo das ovelhas. Mas ele vive tão intensamente essa dimensão do transcendental, que ele perdeu a capacidade de conviver, se relacionar com pessoas e, consequentemente, de cuidar das ovelhas de Deus que lhe foram confiadas. Para outras pessoas, quem sabe o pastor nada mais é do que um apresentador de televisão. O pastor recebeu essa caricatura nas últimas décadas aqui no Brasil, principalmente. Para muitas pessoas, quem sabe nada mais, nada menos do que o pastor, ele pode ser um apresentador de televisão, brilhante, melhor do que muitos outros apresentadores que nós encontramos por aí na televisão brasileira. Quem sabe para muitos o pastor nada mais, nada menos é do que alguém que é um escritor de livros, e por isso ele se torna famoso e célebre o seu nome, porque ele é o escritor de um livro que vende, muitas pessoas leem, e por isso ele é muito admirado. Para tantas outras pessoas, quem sabe o pastor pode ser um homem de profunda capacidade relacional, mas ele não tem a menor capacidade para ensinar a palavra de Deus para alguém. Para tantas outras pessoas, quem sabe o pastor nada mais é do que a figura de um administrador de empresas, que consequentemente lida com burocracias, que lida com documentos, que lida com protocolos, que lida com assinaturas. E a figura pastoral está então totalmente restrita à figura de um administrador. Quem sabe para muitos a figura de um pastor é a figura de alguém que já caiu em descrédito, dadas as inúmeras ocorrências de escândalos a que a igreja evangélica brasileira tem sido exposta nos últimos anos, e consequentemente a figura dos pastores aparecendo muitas vezes como o primeiro nome da lista. Para muitas pessoas também a figura do pastor é a figura de um homem sério. Para muitas pessoas a figura de um pastor é a figura de um homem chamado por Deus. Para muitas pessoas a figura de um pastor é a figura de um homem convicto da sua vocação. É a figura de um homem que leva Deus a sério. É a figura de um homem que caminha com o rebanho que Deus lhe confiou às mãos. É a figura de alguém que entendeu a responsabilidade da vocação de tal forma que a única opção que ele tem é viver em torno desta vocação. Afinal de contas, quem é o pastor? Quando nós falamos a respeito de pastor, o que as pessoas pensam? Recentemente conversei com um amigo, foi meu professor de seminário, e já está chegando a quase 30 anos de ministério pastoral. Eu disse para ele assim: meu irmão, quais são as maiores alegrias e as maiores dificuldades do ministério pastoral, na sua visão, já com quase 30 anos de pastorado? E ele disse algumas coisas que eu achei muito interessantes, que eu quero mencionar para vocês aqui agora. Dentre as dificuldades, ele disse assim: olha, é muito difícil lidar no ministério pastoral com as motivações obscuras daqueles que se apresentam como servo de Deus, mas na verdade eles apenas flertam com o reino, fazendo uso do reino para o seu próprio benefício, e então as suas motivações são obscuras e se relacionam comigo na caminhada pastoral com as suas motivações obscuras. Segundo, ele disse que também é difícil lidar com as críticas destrutivas a seu respeito. Principalmente porque a maioria das críticas destrutivas muitas vezes surgem num contexto de frustrações pessoais. Ele disse ainda, e finalmente, que é difícil lidar também no ministério pastoral com aqueles que, em nome de Deus, procuram fazer exclusivamente aquilo que convém a si próprio. Mas o fazem como se fosse para o reino, o fazem em nome de Deus. E no final ele disse: olha,
esses 3 comportamentos, dentre tantos outros, são capazes de entristecer, abater, desanimar e esvaziar o tanque de um pastor. Por outro lado, ele diz também que dentre as maiores alegrias que o ministério pastoral tem lhe proporcionado nesses anos todos, ele menciona a tarefa da evangelização e do discipulado como tarefas maravilhosas e de grandes recompensas. Ele me disse: Arthur, não há nada melhor do que ver alguém chegando, engatinhando na fé, sem conhecer a palavra. E você tem a oportunidade de apresentar-lhe a palavra. E você tem a oportunidade de sentar ao lado dele e explicar para ele João 3,16. Você tem a oportunidade de compartilhar com ele as obras salvíficas de Deus em nosso favor. Você tem a oportunidade de explicar a criação, a queda, a redenção, a eternidade. Coisas que para nós muitas vezes são tão simples, assuntos que para nós são completamente resolvidos, mas que para muitas pessoas isso pode ser a grande descoberta da vida. E o pastor, dentre outras coisas, tem o privilégio de fazer esse anúncio às pessoas, convidá-las para caminharem com Cristo e ensinar a elas como que essa caminhada pode acontecer. Ele disse também que das tarefas mais agradáveis no ministério, ele menciona a tarefa de ensinar e de pregar a palavra de Deus. Ele diz que os dias em que o coração dele se sente extremamente cheio de entusiasmo é quando ele está num púlpito ou quando ele está na frente de uma classe, de um grupo, de um pequeno grupo, ensinando a palavra de Deus para outras pessoas. Que maravilha, que bom. Ele diz ainda que dentre os privilégios, ele menciona que ouvir as histórias das pessoas, aconselhar e orientar as pessoas e finalmente orar por essas pessoas, ele chama de privilégios imensuráveis. Fazer parte da vida, da história, do comprometimento de alguém. Se envolver, chorar diante de uma crise e se alegrar diante de uma grande bênção, de uma grande vitória. Ele diz ainda que aquilo que lhe traz mais alegria no ministério pastoral é sonhar e planejar o desenvolvimento e o crescimento da igreja. Pensar como que nós podemos exercer a nossa missão de uma maneira mais eficaz, mais relevante, duradoura no coração das pessoas, numa perspectiva eterna e não apenas existencial, daquilo que a gente precisa aqui agora, mas daquilo que a gente precisa no todo. E por fim, ele diz também que compartilhar as alegrias e as lutas de outros colegas de ministério também tem sido ao longo da caminhada uma experiência extremamente recompensadora para ele. Fazendo-nos lembrar algo muito importante, que a figura do chamado do pastor, embora seja em alguns momentos uma figura extremamente solitária, o pastor é alguém que precisa de pastor. O pastor é alguém que precisa de pares. O pastor é alguém que precisa caminhar com outros pastores, para compartilhar as histórias, para multiplicar as alegrias, para dividir o peso de algumas tristezas, para fortalecerem-se uns aos outros, diante do temor de Jesus Cristo. E aí, queridos, quando nós lemos esse texto do profeta Jeremias, nós nos deparamos aqui com uma série de informações sobre o profeta, mas algumas eu faço questão de destacar aqui. Primeiro, todas elas relacionadas ao chamado de Jeremias. Primeiro, o chamado de Jeremias é um chamado que revela um propósito eterno. Porque a palavra do Senhor diz lá no capítulo 1 que nós lemos há pouco, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, eu te chamei. O chamado de Deus é revelado na vida de Jeremias como um propósito eterno. Depois, o chamado de Deus para a vida de Jeremias é caracterizado e especificado por 3 verbos muito fortes. Jeremias, eu te conheci antes de tudo, eu te conheci desde a eternidade. Jeremias, eu te consagrei, e consagrei como profeta. Jeremias, eu te constituí, eu te dei às nações. Ou seja, eu te conheci antes de tudo, eu te consagrei como profeta, e eu te dei, eu te enviei, eu te constituí às nações. E aí o chamado de Jeremias é também orientado por uma argumentação de Jeremias, dizendo que ele não tinha bagagem suficiente, dizendo que ele não sabia falar, que ele não passava de uma criança.
Uma síndrome que de alguma forma também tomou conta de Moisés, que se viu completamente incapaz diante do chamado que Deus lhe dera, dizendo ser um homem com dificuldades para falar, um homem pesado de língua, uma dificuldade muitas vezes nossa também. Talvez não precisamente no falar, mas quantas vezes nós temos colocado uma série de argumentos, uma série de objeções, uma série de desculpas, quem sabe até mesmo, diante do chamado que Deus tem feito. No entanto, queridos, quando Jeremias argumenta com Deus, e não existe nada mais curioso do que tentar argumentar com Deus, quando Ele fala alguma coisa para a gente. Porque Deus responde também. E Ele diz para Jeremias, ok, você não passa de uma criança, você não sabe o que falar, mas eu digo para você que eu enviarei para você, eu darei para você o que você vai falar. É esse o problema? Você não sabe o que falar? Eu darei para você o que você precisa falar, e eu estarei com você o tempo todo para te livrar. É tudo que um vocacionado precisa saber disso. E se por algum momento nós temos argumentado, contra-argumentado, tentado convencer Deus de que nós não somos o melhor projeto que Ele pode fazer para o reino aqui na terra, eu quero lembrar a vocês que se Deus tem um chamado para a tua vida, para cada argumento que a gente apresenta para Ele, para não atender o chamado, ou para atrasar o nosso chamado, Ele tem alguma coisa para nos dizer a respeito. O chamado de Jeremias tem o toque de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor estendeu a mão sobre ele e tocou a boca de Jeremias. Não tem como mais a nossa vida ser a mesma depois que nós somos tocados pelo Senhor. É a experiência de Jacó no Val de Jaboque. Ele saiu dali visivelmente tocado. Nós podemos até resistir, nós podemos até adiar. No começo da minha vocação, desculpa irmão, sou um refrigerante bem gelado que eu tomei esse final de semana aqui, minha garganta. Foi assim comigo no início da minha vocação. Me via novo, achava que tinha tantas outras pessoas melhores, mais capazes, mais habilitadas. Mas quando o Senhor tocou a minha vida, não tive mais o que fazer. Foi muito melhor ter dito, Senhor, eis-me aqui então. Eu estou aqui, eu me rendo. Porque como é que eu vou resistir ao chamado do Senhor? Como é que eu vou resistir ao toque do Senhor? O Senhor o tocou. E o Senhor também o chama para um ministério profético, de alguma forma subversivo. O Senhor não chama Jeremias e diz assim, Jeremias, agora você vai, eu vou te dar um cajado, e com esse cajado você vai pastorear as ovelhas. E aí, Jeremias, você vai contar um monte de histórias para ele sobre o meu amor. E aí, Jeremias, você vai acariciar essas ovelhas até que elas não aguentem mais de tanto carinho. O capítulo que nós lemos, o texto que nós lemos em Jeremias, eu estou chamando você para arrancar. Eu estou chamando você para derribar. Eu estou chamando você para destruir. Eu estou chamando você para arruinar. Porque o pecado do meu povo chega até a minha presença. E depois que você tiver arrancado, derribado, destruído, arruinado, aí sim, você vai edificar e plantar. É o que a palavra de Deus nos diz. Só que justamente por conta destas crises todas que Jeremias vivia, por ver o pecado e a calamidade do povo, tão gritante diante de si que o fazia chorar e sofrer por isso. Um homem que viveu privações pessoais, físicas, emocionais, espirituais, por ver o propósito de Deus se cumprindo na vida dele naqueles dias. Porque cantar que quando Deus escolhe alguém, Ele faz aquilo que determinou no seu coração, é bonito. Porque a gente imagina que Deus só determinou no coração dele batizar pessoas. Eu não vejo a hora de chegar hoje à noite. Tem gente para batizar. Uma das coisas mais gostosas do ministério pastoral. Discipular alguém, falar do Evangelho. Então, a gente acha que o propósito de Deus só caminha por aí. Muitas vezes não. E Jeremias enfrenta isso na pele. E no capítulo 20 que nós lemos, nós encontramos ele enfrentando uma crise tremenda. Dizendo, Senhor, o que está acontecendo?
Senhor, eu não estou suportando. Senhor, está pesado demais para mim. E é justamente nesse contexto de crise, de angústia, que a gente consegue identificar na vida de Jeremias algumas respostas para essa pergunta. Quem é o pastor? Preste bem atenção no texto de Jeremias capítulo 20 para eu dizer para vocês, em primeiro lugar, que o pastor é alguém que foi completamente persuadido pela vocação de Deus. O pastor é alguém que foi completamente persuadido pela vocação de Deus. E o versículo 7 diz isso. Persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. É o que diz a palavra no versículo 7. Mais forte fostes do que eu. E mesmo que esse chamado cause toda a incompreensão diante dos homens, porque Jeremias diz que ele se via como motivo de escárnio e de zombaria, e até os amigos mais íntimos dele proporcionavam situações que pudessem fazê-lo tropeçar. Ainda que o conteúdo daquilo que ele pregava se voltasse contra ele mesmo, ao ponto de dizer que a palavra se tornou opróbrio para ele todos os dias. Contudo, ele diz, persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. O Senhor persuadiu o coração do Marco. O Senhor foi mais forte que ele. O Senhor prevaleceu na vida dele. Na minha vida. Nos pastores que estão aqui. O Senhor nos persuadiu. Algumas pessoas dizem assim, ao longo do ministério pastoral eu tenho ouvido isso. Pastor, como é que o senhor aguenta ser pastor? Porque ser pastor deve ser muito difícil. Mas, gente, nós somos persuadidos por aquele que é mais forte que nós. E quando nós lemos alguns comentários do profeta Jeremias, a sugestão para a melhor tradução desse versículo 7 seria: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Quase que a sensação que assim, o Senhor me chamou como uma isca irresistível. Porque se o Senhor falasse para mim o que era o ministério pastoral na prática, talvez por mim mesmo eu não aceitaria. Com todas as implicações que o ministério tem, com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todos os desgastes, com todas as vezes que a família, muitas vezes, precisa ficar ali, aguardando a presença do pastor, o cuidado do pastor, para que ele possa atender o cuidado de tantas outras pessoas. Irmão, seguramente, na perspectiva humana, nenhum de nós aqui nos sentiríamos animados a responder a esse chamado. Mas o Senhor nos persuadiu, e persuadidos ficamos. Ele nos iludiu, e que bom. Ele nos chamou. Ele foi mais forte do que nós e prevaleceu. O pastor é alguém que foi persuadido. Não se preocupe em entender a vocação pastoral, porque nem o pastor mesmo entende. Não se preocupe. Se preocupe em orar pelo pastor. Se preocupe em zelar pela vida emocional, física e espiritual do pastor. Mas não se preocupe em entender. Porque a única coisa que nós podemos dizer é que nós somos persuadidos. E persuadidos ficamos. Foi mais forte do que nós, de tal forma que a gente não consegue se ver fora dessa vocação que Deus nos deu. O pastor é ainda, queridos, alguém que convive intensamente com a presença de Deus, como diz o versículo 11. O Senhor está comigo, Ele é um poderoso guerreiro, nós vivemos intensamente a presença de Deus. E aí, meus irmãos, nós estamos diante de duas realidades quando pensamos sobre isso. Primeiro, nós lidamos com o conformismo, ou o acostumar-se com a presença de Deus. O pastor precisa tomar cuidado com isso. Marco, você precisa tomar cuidado com isso.
E aí, de repente, Deus é o nosso colega de trabalho, né? Ah, quem que é seu colega? Ah, é Deus. Eu sou o encarregado, mas Ele trabalha comigo. É um risco. Porque a gente convive tanto com as coisas de Deus, que de repente, em algum momento da nossa trajetória, a gente perde a noção. Em algum momento da nossa trajetória, a gente corre o risco de perder o essencial. Orar para o pastor pode se tornar pura e simplesmente um recurso. Você trabalha com a chave de fenda, o pastor trabalha com a oração. Você trabalha no torno, o pastor trabalha com a Bíblia. Não. Marco, a Bíblia não é a sua ferramenta de trabalho. Nunca foi nem nunca será. A Bíblia é a palavra de Deus para o seu coração. Porque nós corremos o risco de nos acostumarmos tanto com essa dinâmica que o ministério pastoral nos coloca, que a gente se acostuma de tal forma com as coisas do reino de Deus, que a gente não consegue mais diferenciar o momento em que Deus está agindo, o momento em que Deus está manifestando o seu poder, o momento em que Deus está realizando um milagre, quem sabe, diante dos nossos olhos. Mas a gente não consegue perceber isso. Também porque a gente precisa olhar essa companhia do Senhor, esse contato com a presença de Deus, como algo que é maravilhoso para nós. Como algo que é indispensável para nós. Como algo sem o qual não existe ministério pastoral. Então Deus está comigo mesmo e eu vou no nome dEle. Se eu vou orar por alguém, eu vou em nome dEle. Se eu vou pregar a palavra, eu vou pregar em nome dEle. Se eu vou fazer uma visita num hospital, levar uma mensagem numa sala fúnebre, atender a alguém que está passando por qualquer necessidade, seja qual for a tarefa pastoral, eu vou em nome de Jesus. Porque eu estou na companhia bendita do Senhor. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. E falar em Deus como poderoso guerreiro no Antigo Testamento tem todo sentido, não tem? Como que o Senhor é chamado no Antigo Testamento, principalmente pelos profetas? Senhor dos exércitos. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por fim, o pastor, além de ser alguém persuadido pela vocação, além de ser alguém que convive com a presença de Deus de maneira muito especial, o pastor é também alguém que persiste incondicionalmente na esperança. O pastor, o vocacionado, o chamado, é alguém que persiste incondicionalmente na esperança. Ou seja, quando todos ao seu redor já desanimaram, o pastor persiste na esperança. Quando todos à sua volta dizem assim: ah, pastor, tal situação não tem solução. O senhor viu aquela pessoa que chegou lá na igreja, pastor? Mas nem adianta se animar muito, porque aquele cidadão lá, ele é duro mesmo, ele nunca vai se render ao evangelho. Então o senhor nem se anime muito, porque eu já perdi a esperança. O pastor é aquele que persiste incondicionalmente na esperança, tão somente porque ele depende da esperança, por exercício do seu ministério. Porque se houver alguma causa que o pastor acredita ser impossível, é melhor que ele nem ore por ela. É melhor que ele nem se coloque à disposição para ela. Mas é necessário que, de acordo com o que a gente vê lá em Lamentações 3:21, que ele traga à sua memória aquilo que pode dar esperança. Que ele não perca as esperanças jamais. E que ele entenda sempre que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30, versículo 5. O ministério, Marco, proporciona muitas vezes para a gente noites de lágrimas. Mas, consequentemente, manhãs de alegrias e vitórias. E alguém que é chamado por Deus persiste incondicionalmente na esperança. Então não permita que a esperança jamais seja abalada, manchada, apagada e desfeita no teu coração. Estava vendo uma entrevista do pastor Billy Graham, o homem que é considerado o apóstolo do século XX. E quando ele deu essa entrevista, ele estava com 93 anos. E ele disse que o maior sonho que ele tinha na sua adolescência, juventude, era ser um jogador de beisebol. Mas ele não queria apenas ser um jogador de beisebol, ele queria ser um jogador de beisebol campeão, vencedor, famoso. E ele conta que ele ia nos estádios, irmãos, e ele via, seu pai o levava, e ele via com euforia, com entusiasmo. A vitória das equipes fazia com que o coração dele quase saltasse pela boca. Ele sonhava, um dia eu quero estar nesse campo sendo jogado para o alto,
pelos meus companheiros de time, pela nossa vitória, por curtir essa vitória. É isso que eu quero da minha vida. É isso que eu quero viver. Mas ele diz lá na mesma entrevista, ele diz: eu queria ser um grande jogador de beisebol, famoso, aclamado e conhecido no meu país. Até o dia que o Senhor Jesus tocou a minha vida. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, em talvez 70 anos da minha vida, mais uma vez, declara ele, eu colocaria a minha vida à disposição do ministério pastoral. Porque a glória do Supremo Pastor é incomparavelmente superior àquelas que os títulos do beisebol poderiam me oferecer. O abraço do meu mestre na eternidade será muito mais glorioso do que o fato dos meus colegas de time me jogarem para o alto e gritarem o meu nome. Essa é a declaração de alguém que foi persuadido. De alguém que não perde a esperança. Essa é a declaração de alguém que tem consciência de que o Senhor está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Que Deus assim nos abençoe. Que Ele assim nos fortaleça. Para que vivamos a intensidade do nosso próprio chamado em obediência ao Senhor. E olhemos para os pastores. Agora eu estou dizendo para os membros da igreja, para as pessoas que estão aqui. E não estou dizendo apenas a nós que estamos aqui, estou dizendo a qualquer pastor que você conhecer. Ou todo pastor que você conhecer. Olhe para esses homens como homens que foram persuadidos por Deus. Como homens que vivem na presença de Deus. E como homens que, a despeito das más notícias, não perdem a esperança. Olhem para eles desta forma. Eles não são maiores e nem mais importantes do que os demais. Mas um dia eles foram persuadidos pelo Senhor e persuadidos ficaram. Que o Senhor assim nos ajude na tarefa de pastorear e na tarefa de sermos pastoreados. Amém? Vamos colocar em pé mais uma vez? Vamos falar com Deus em oração? Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui entre nós nesta manhã, Pai. É tudo que nós precisamos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor um dia me persuadiu, Pai. E fiquei tão persuadido que eu estou aqui. 20 anos persuadido. Eu te agradeço por ter aqui nessa manhã, ó Deus, irmãos persuadidos também. Irmãos, ó Deus, sobre quais o Senhor prevaleceu. Bendito seja o teu nome por isso. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos nós aqui. Para que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo. Para que, ó Deus, vivamos a intensidade do pastoreio e do ser pastoreado. Da maneira como o Senhor espera de todos nós. O teu filho Jesus se apresentou como bom pastor. Como aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Como aquele que abre a porta do aprisco. Como aquele que chama as ovelhas e as ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. É assim, ó Deus, que nós queremos nos sentir diante do Senhor como nosso pastor. Mas é assim também que nós queremos viver como pastores do rebanho do Senhor, confiado a nós nesse tempo, com todos os desafios que Ele tem. Por isso, Deus, nos abençoe e nos ajude nessa tarefa. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Meus irmãos, nós vamos proceder agora à cerimônia, ao ato de ordenação ao sagrado ministério do candidato Marco Aurélio de Campos. Os irmãos aqui da Igreja do Calvário têm acompanhado muito de perto a vida, o chamado desse irmão, porque praticamente durante todos esses anos ele tem trabalhado aqui nesta igreja, ajudado na congregação, na sede, ocupado esse púlpito, trabalhando com os adolescentes, com os jovens. Tem sido uma grande bênção para a Igreja do Calvário.
E a Igreja do Calvário também se alegra por oferecer mais um de seus filhos ao ministério pastoral. E louva a Deus por vermos na vida do Marco essas características de um pastor dedicado, de um homem que tem um coração no ministério pastoral, de um moço que, embora tão jovem, já tenha dedicado esse tempo tão precioso da sua vida no preparo teológico, acadêmico e também no engajamento dele com a obra do Senhor. É muito bom, não apenas chegarmos aqui à formatura, licenciatura, ordenação, mas além disso tudo ser muito bom, é poder saber do fato que a gente continua contando com você e com o seu ministério aqui nessa igreja local. Então, irmãos, o presbitério leste sorocabano, que é o presbitério do qual nós fazemos parte, nomeou uma comissão para vir aqui nesse dia fazer os atos do presbitério. Eu quero chamar essa comissão para vir aqui à frente agora, para nós procedermos o ato da cerimônia de ordenação do Marco. Quero começar pelo reverendo Ezoil. A igreja já o conhece, mas apenas para lembrá-lo que ele é o presidente do nosso presbitério e nos dá a honra também da sua presença e de fazer parte desta comissão. Também quero convidar o reverendo Binho, nosso pastor aqui, dispensa qualquer apresentação, né? Muito importante na vida e no ministério do Marco, foi o pastor, durante o ministério do pastor Binho, que o Marco sentiu chamado para o ministério, tutor durante esses anos todos do seminário. E também o candidato teve a oportunidade de participar ali na escolha da comissão, e ele fez questão de escolher mais 2 presbíteros que são muito importantes nesse processo. Um deles é o presbítero Francisco, quero convidar que venha aqui, porque o seu Fran é o nosso representante no presbitério. Então tudo que a gente trabalha lá no presbitério, o seu Fran está lá junto e acompanhou de perto o Marco também nesses 4 anos de formação. E por fim, reconhecendo a importância do conselho local aqui da Igreja do Calvário, na vida e no ministério dele, ele escolheu um representante do nosso conselho. E nada mais óbvio do que o vice-presidente do conselho, que é o presbítero Emerson. Quero pedir que ele venha aqui. Então, para que a igreja conheça os irmãos que fazem parte da comissão, tá bom? São os que estão de terno, para ficar mais fácil. São os que estão passando um pouquinho mais de calor nesta manhã. Mas à noite já pode voltar, viu? Sem terno. Quero convidar também o Marco para vir aqui à frente, nesse momento. E quero pedir também o apoio dos queridos diáconos, para a gente tirar esse púlpito e colocar ele ali no lado, para que toda a igreja possa ver, possa acompanhar o ato que nós teremos agora, tá bom? Você aguenta ou não? Vai derrubar. Aí. Não botou fé em você, hein, Edson? O Jefferson não botou fé. Muito bem. Obrigado, Edson. Deus abençoe. Obrigado, Jefferson. Agora eu quero convidar, irmãos, todos os presbíteros do nosso conselho, da Igreja do Calvário, para virem aqui. Todos os presbíteros da Igreja do Calvário que estão em disponibilidade, que têm o privilégio da imposição das mãos. E também convidar o pastor Misael, para que venha participar da imposição das mãos. E se há outros pastores presentes, nós não... Como que é o nome dele? Também o pastor César, que é o tio do Marco, que veio participar desse momento também tão especial. Quero convidá-lo que venha aqui à frente, para a imposição das mãos. Se há outros pastores ou presbíteros aqui da nossa cidade, do presbitério, que nos visitam hoje, peço também que venham, porque a imposição das mãos é um privilégio de todos aqueles que são presbíteros na obra do Senhor, em atividade ou em disponibilidade, mas é muito importante que vocês venham. Marco, pedi para você ficar aqui, comissão, tá bom? Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui no meio. Muito bem, queridos. Convido a igreja toda que se coloque em pé. O primeiro ato da cerimônia de ordenação é o ato das perguntas. Perguntas confessionais, perguntas constitucionais, que nos darão a certeza, a convicção da sua fé, da convicção do seu chamado e do seu comprometimento também como ministro do Evangelho. Então peço que a igreja acompanhe atentamente a essas perguntas e também a resposta do nosso irmão Marco. Marco, meu irmão, você crê que as escrituras do Velho
e do Novo Testamento são a palavra de Deus para a nossa vida e a nossa única regra de fé e prática? Sim. Marco, você recebe e adota sinceramente a confissão de fé de Westminster, os catecismos da igreja, como fiel exposição do sistema de doutrinas ensinados nas Sagradas Escrituras? Sim. Marco, você aprova e sustenta o governo, a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Marco, você promete sujeitar-se a seus irmãos no temor do Senhor? Sim. Meu irmão, você declara que, segundo o conhecimento que você tem no seu coração, procura o santo ministério movido tão somente pelo amor de Deus, pelo desejo de promover a sua glória e pela pregação do Evangelho do seu Filho? Uma promessa. Você promete, Marco, manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho? Você promete manter a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição, qual for a oposição que contra você se levantar por este motivo? Sim. Mais uma promessa. Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, você será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais, deveres particulares, públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio da sua conversação, andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus te constituiu ministro e bispo? Sim. Meu querido, você está pronto para tomar sobre si a carga no pastoreio auxiliar desta igreja, de conformidade com a declaração que fez quando aceitou o convite feito por este conselho, e promete ainda que com o auxílio de Deus, você desempenhará aqui, para com ela, os seus deveres de pastor? Sim. Meu irmão, você aceita agora a obra do Evangelho e promete que com o auxílio de Deus será fiel no desempenho de todos os deveres inerentes à vocação de ministro do nosso Senhor Jesus Cristo? Graças a Deus. Agora, queridos, a igreja, a pergunta é para vocês. Eu gostaria que você se virasse para a igreja, Marco, por um instante. Vocês, povo de Deus, povo desta igreja do Senhor Jesus, continuam determinados a receber como pastor o nosso irmão Marco Aurélio, com o compromisso de orar por ele, de encorajar a vida dele e de sempre fortalecê-lo no exercício do seu ministério? Queridos, vocês prometem receber com humildade, com amor, a palavra da verdade e se submeterem no devido exercício da disciplina ministrada pela vida e pelos lábios desse pastor? Meus irmãos, vocês prometem animá-lo em seus trabalhos, ajudá-los nos seus esforços, para que empregar para que a instrução e a edificação espiritual de toda a igreja aconteça? Vocês prometem? Graças a Deus. Vocês ainda se comprometem a fornecer a vida e o coração de vocês, para que, uma vez cooperando com Ele, no ministério da palavra, a obra do Senhor aconteça nesse lugar e fora dele? Graças a Deus. Então, diante dessas declarações do Marco e da igreja, nós temos condições para, como servos e ministros do Senhor, impormos as nossas mãos sobre eles. Convidar o Marco, por favor, se ajoelhe. E que todos os pastores e presbíteros nos aproximemos para o ato da imposição das mãos. Querido Deus, quanto temor e temor, Deus, há em nós nesse momento. Por impormos, ó Pai, as nossas mãos sobre um homem chamado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, preparado pelo Senhor para a obra pastoral. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida do Marco, ó Deus, e porque até aqui o Senhor tem sustentado a vida dele. Te agradecemos, ó Pai, porque dentre tantos caminhos
Ele decidiu, ó Deus, firmemente consagrar a juventude dele à presença do Senhor. Te louvamos, ó Deus querido, porque ainda é tão jovem. Consagrou, ó Pai, os seus sonhos. Dedicou o seu coração ao ministério da palavra. Muito obrigado, ó Pai, pelos anos de preparo. Muito obrigado pelos anos de seminário, pelo ano de licenciatura. Obrigado pelo conselho da Igreja do Calvário, que o sustentou durante esses anos. Obrigado pelo presbitério leste sorocabano, que foi instrumento do Senhor na vida dele nesse período. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelo suprimento das necessidades. Obrigado pelo fortalecimento nas horas de desânimo e de abatimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor persuadiu, ó Deus. E ele ficou persuadido. Obrigado porque o Senhor prevaleceu, o Senhor foi mais forte do que ele. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, dá a ele, Pai, a confiança, a certeza plena da presença do Senhor, como um forte guerreiro, como o Senhor dos exércitos, que nos fortalece, que nos livra, que nos guarda. Direciona, Pai, o ministério dele daqui em diante, como pastor ordenado, que ele seja, ó Deus, um pastor consagrado, dedicado, zeloso, amoroso, pregador da palavra. Se nas vezes que o Senhor o chamar para derribar, que assim ele o faça, mas que o Senhor dê a ele o privilégio, a bênção de plantar e de edificar para a glória do teu nome, Pai. Abençoa no trabalho com o conselho, no trabalho com as ovelhas, nas vezes em que estiver no púlpito, visitando pessoas, pastoreando, aconselhando, discipulando ou disciplinando, que em tudo, Pai, ele tem a autoridade do Senhor para o exercício do seu ministério pastoral. Pai, sustenta e fortalece poderosamente a vida deste homem teu, e que todos os dias dele sejam consagrados ao Senhor. Que em nenhum momento, ó Pai, ele se canse, ele desanime, que em nenhum momento, ó Pai, ele pense em abandonar, que em algum momento, ó Pai, ele possa considerar a possibilidade de estar fora do teu chamado, mas que em nome de Jesus ele possa viver no centro da vocação, no centro da vontade do Senhor para a vida dele. Que o Senhor venha suprir toda a necessidade, guardar a vida dos seus pais, guardar, Senhor, a vida dos seus irmãos, abençoar a sua família que foi tão importante para esse processo todo, preparando, Senhor, a constituição da sua família também que virá daqui em diante. Todos os seus passos sejam orientados e guiados pelo teu Santo Espírito. E agora, meu irmão Marco, na autoridade a nós conferida, como ministros do Senhor, nós o ordenamos e o consagramos ao santo ministério da palavra de Deus, ao ministério pastoral, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Daqui a pouco nós vamos dar o nosso abraço ao Marco, estender a ele a nossa companhia, a nossa amizade, nosso amor. Mas antes disso, queridos, nós teremos uma palavra muito importante do pastor Ezoil, que é uma parênese, um conselho, uma orientação ao mais novo pastor do mundo. No último minuto, talvez o único pastor que tenha sido ordenado em todo o mundo. Ele vai ter a oportunidade de ouvir de um homem que já está também há mais de 20 anos, no ministério, 19 anos no ministério, dizendo para um irmão que está começando a sua caminhada. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Alegria estar de volta aqui na igreja, num momento tão especial na história dessa igreja, desta família da fé, deste rebanho do pastoreio do nosso Senhor Jesus Cristo. E honra-me também, Marcos, a oportunidade de estar com você neste momento tão especial, tão significativo, onde Deus está a cada momento selando o seu chamado, o seu ministério. E coube a mim, como presidente do presbitério, fazer esta parêntese, trazer para você uma palavra de exortação. E quando nós falamos exortação, não no sentido de chamar a atenção, mas de tentar falar ao teu coração, mais do que já foi falado pelo sermão, creio é impossível, mas apenas trazer à sua memória uma pequena orientação da palavra do Senhor, para que nós possamos sempre estar lembrando aquilo que Deus tem feito através de nós, mas sobretudo em nós. O rei Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, ele diz que melhor é o fim
do que o começo. Todo começo, ele é bom, desafiador. Nós temos vontade, nós estamos novos, temos energia, temos sonho, temos um monte de pretensões. Mas o que eu quero dizer para você especificamente é o conselho que o apóstolo Paulo enviou por meio de uma carta a Timóteo. E ele diz aqui no capítulo 5 da primeira carta, dizendo para Timóteo o seguinte: não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs com toda a pureza. É o grande desafio do ministério. De repente você ter que passar pela situação de precisar conversar com o presbítero Francisco, creio eu, uma coluna desta igreja. Você, um jovem com 24 anos, seu Francisco já na casa dos seus 70, e você ter... Mais novo? 69. Ter que exortá-lo. E como exortar o pai? Pense sobre essa hipótese. Depois você vai ter que conversar com um jovem, impetuoso, alguém que está fazendo a faculdade, cheio de sonho, vivendo a intensidade da juventude, vivendo as possibilidades que o mundo tem. E você vai precisar falar com ele como se fosse o seu irmão. Você vai prosseguindo no ministério e de repente vai fazer uma visita para uma senhora, uma mulher que fez parte da história dessa igreja, e vai ter que conversar com ela como se ela fosse a sua mãe, e uma conversa de autoridade pastoral, de repente precisando exortá-la. Como exortar a sua mãe? E as meninas? Você, um jovem, bonito, promissor, ordenado, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, servo do Senhor Jesus Cristo, ter que conversar como uma jovem, mas o conselho de Paulo é como uma irmã. É o grande desafio você conseguir fazer esta leitura, esse discernimento. E eu estou convencido, Marcos, você que inicia hoje o seu ministério pastoral ordenado, que o grande desafio que nós temos é a questão do discernimento. Saber discernir as coisas. Um momento tão difícil, tão complicado, mas é o teu momento, é a tua hora, é o teu dia, é o teu ministério. Portanto, meu querido irmão, quero apenas trazer isso à sua memória, coisa que você já leu, já estudou, já aprendeu, já deve ter exercido, que você continue com essa visão de que realmente você enfrentará grandes desafios. O ministério traz privilégios, mas traz responsabilidades. E a maior responsabilidade, conforme nós ouvimos no sermão desta manhã, é pastorear o rebanho de Deus. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa levá-lo, como diz o apóstolo Paulo, a completar a sua carreira, guardar a fé e perseverar sempre persuadido pelo Senhor, e que o Senhor te abençoe. Há também, meus queridos, uma parênese a nós, a igreja, e essa será feita pelo pastor Binho. Tenho muita alegria de estar aqui com os irmãos nessa manhã, uma manhã tão maravilhosa como essa, um coroamento, né, Marco, de tantos anos de dedicação, de lutas, de sacrifício, mas hoje, acima de tudo, de alegria.
Eu quero falar mais à igreja do que a você. Me dê licença por um instante. Queridos, hoje nós ouvimos muito sobre o profeta Jeremias. Eu quero voltar ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz ao povo de Israel o seguinte: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Essa indicação de que os pastores, eles são dons de Deus para o povo dele, é repetido no Novo Testamento, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo Paulo fala que alguns foram designados para evangelistas, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Um pouco antes desse versículo, o apóstolo Paulo fala que todo o processo da salvação, na verdade, é o movimento de Deus, em dar dons, dar presentes para o seu povo. Então, o apóstolo Paulo, tanto o apóstolo Paulo como no Velho Testamento está dito no profeta Jeremias, afirmam que esse momento que nós estamos vivendo hoje é o momento em que a igreja recebe um presente. Então, eu quero orientar a igreja a respeito disso. Nós, quando recebemos presentes, principalmente aqueles que nós desejamos, nós ansiamos, nós valorizamos muito a abertura do presente, o descobrir o presente, o usar o presente e depois cuidar do presente para que esse presente ele permaneça por muito tempo. Eu penso que essa imagem do presente é a imagem que deveria determinar a nossa relação com o pastor Marcos especialmente. É um presente que a igreja está recebendo. Tem uma afirmação no livro do livro de Hebreus, aqui no Novo Testamento, em que o autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz: obedeçam aos seus líderes e se submetam a eles, porque eles cuidam da vida de vocês como quem deve prestar contas. Portanto, tornem a sua tarefa uma alegria e não um sofrimento, porque isso não lhes trará nenhum proveito. Então, como nós já ouvimos hoje na pregação, é uma tarefa muito difícil. Mas eu não preciso dificultar a tarefa pastoral, por ela ser difícil. Eu posso ser um facilitador do ministério pastoral. Então, a minha palavra, o meu desafio para você, meu irmão, minha irmã, para a igreja presbiteriana do Calvário, sejam instrumentos facilitadores na vida e no ministério desse jovem pastor. Nós, pastores presbiterianos, somos chamados de reverendos. Nós estamos numa igreja do Calvário, que é uma igreja que tem no seu DNA um pouco da informalidade. É por isso que nós chamamos os nossos pastores pelo nome deles: Arthur, Marco. Alguns até são chamados pelo apelido, Binho. Nós não fazemos conta de sermos chamados pelo título de reverendos, mas é importante nós pensarmos nesse título. A etimologia da palavra reverendo quer dizer aquele que é digno de reverência. Reverendo é aquele que é digno de reverência. Então os pastores são dignos da sua reverência, meu irmão, minha irmã. O pastor Marco, é digno da sua reverência. Então facilite o trabalho dele. Seja instrumento de Deus na vida desse irmão. Seja um companheiro de ministério do pastor Marco. Seja um colaborador. Seja um daqueles que serão suporte em oração, em estímulo, em apoio ao ministério desse irmão. Então, que Deus abençoe a igreja, que nós nos alegremos
por esse maravilhoso presente que nós recebemos, que hoje é representado aqui na sua vida, Marco. Deus abençoe a igreja. Marco, vou convidar você para novamente vir aqui mais perto, ao centro. O nosso presidente do presbitério vai dar a você a posse para o seu pastoreio. Marcos, em nome do Presbitério Leste Sorocabano, nós damos as boas-vindas a você, ao quadro de ministro do nosso concílio, e nós o empossamos como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Calvário. Que Deus te abençoe. Muito bem, estamos chegando já quase ao final, mas a Igreja do Calvário como um todo, não apenas o conselho, toda a igreja, gostaria de oferecer a você, Marco, um presente, como uma lembrança desse dia, que ele fique gravado na sua memória, através desse presente também, mas também como uma forma de agradecimento, pelo tudo que você representa para nós, e por todo esse tempo de serviço que você tem colaborado e cooperado aqui na Igreja do Calvário. Então, em nome de toda a igreja, o presbítero Marcelo vai entregar a você, te dar um abraço. Eu não, tenho certeza que você tem várias Bíblias, mas essa é a da ordenação, tá bom? Você quer ler? Essa é a Bíblia da ordenação, que fica como memorial desse dia aqui. Para o reverendo Marco Aurélio de Campos, lembrança da Igreja Presbiteriana do Calvário de Sorocaba, por ocasião de sua ordenação ao Sagrado Ministério Pastoral. Parabéns, que Deus o abençoe. 1 Timóteo 1, 12 a 17, reverendo Arthur Fernandes Júnior, presidente do Conselho e relator da Comissão do Presbitério, Sorocaba, dia 30 de novembro de 2014. Aí mais especificamente, Marco, aquelas pessoas que você tem pastoreado diretamente ao longo desses anos, também querem marcar esse dia na sua vida com a lembrança deles e com a forma de gratidão deles também. Então eu quero chamar a Júlia Rosa, a Júlia Melnick e a Marina Tardelli, que vão representar toda a turma que você tem pastoreado, trazendo um presente para você. Deixa eu segurar a Bíblia para você. Abre a caixa, seu Fran. Vamos ajudar. Opa! O senhor foi esperto. Né? Foi ele. Ah, ele mesmo? Ah. É nítido, viu, Marco, o carinho que você tem por essa turma, né? E, consequentemente, o carinho que eles demonstram ter por você também, né? O respeito por você, o seu cuidado pastoral por eles, viu? Isso é muito, muito gostoso, muito abençoador. Creio que elas estão aqui não só em nome dos adolescentes, mas em nome dos pais também, das famílias, que você tem esse papel tão importante na vida deles, tá bom? Você quer fazer a leitura também? Na verdade, se eu for ler, tá o nome de um monte de gente aqui. Eles assinaram o cartão, vários adolescentes. Então, depois eu vou ter que ler um por um. Mas o que o cartão diz é: Marquinho, hoje você dá um grande passo para o seu futuro, que daqui para frente você tenha grandes realizações e muito sucesso. Parabéns, você merece. Você faz parte da nossa história e nos ajuda a crescer espiritualmente. Obrigado. Eu que tenho que agradecer.
Se me permite, viu, Arthur, só uma palavra. É um prazer muito grande trabalhar com essa moçada, eles são sensacionais. Vocês que são os pais deles, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. São adolescentes muito carinhosos, que têm crescido, eu tenho podido acompanhar de perto, é um privilégio muito grande para mim. Então, esse presente, essa homenagem, me deixa muito contente. O presente também recebido aqui, representando a igreja como um todo e o conselho também, é muito gratificante, porque eu amo essa igreja, eu cresci nessa igreja, vocês todos fazem parte da minha história, vocês são os irmãos que o Senhor escolheu para andar comigo nesses últimos anos, os irmãos da congregação do Green Valley também, que estão aqui hoje, que também fazem parte da minha história. Todo o meu crescimento ministerial começou ali, junto àqueles irmãos. Então, no dia de hoje, eu só posso agradecer a cada um de vocês, que Deus tem colocado junto comigo, me apoiando, me incentivando. Da boca de vocês, eu já ouvi muitas palavras de encorajamento, e eu guardo todas elas com muito carinho, porque fazem o meu coração se manter no foco. Eu também quero agradecer muito a minha família que está aqui hoje, que vieram, que tem me sustentado em oração, que tem me encorajado, que tem andado comigo. A família é extremamente importante e para mim tem sido fundamental. Então, muito obrigado a todos que estão aqui, que fazem parte da minha família de sangue. E vocês que são parte da minha família espiritual, muito obrigado também. Meus irmãos, então nós vamos encerrar o culto nesta manhã, com o coração cheio de gratidão, de alegria a Deus, por esse momento único. Não é todo dia que a gente participa da ordenação de um pastor, de um irmão, de um amigo, de alguém amado por nós, é ainda mais agradável, mais gostoso. Então eu vou orar, depois o Marco terá então a oportunidade de impetrar a sua primeira bênção apostólica, na sua igreja, no meio do seu povo. E aí, queridos, depois que terminar esse momento de oração e a bênção, nós vamos ter os cumprimentos. Primeiro, pedimos aos irmãos aguardarem um minutinho, só para que todos que estão aqui no púlpito cumprimentem o Marco, deem ele um abraço. Aí no segundo momento o Marco vai descer um pouquinho, e aí vai estar à disposição de toda a igreja para os cumprimentos. Na saída, né? Para facilitar um pouquinho, vamos pedir para o Marco ficar lá na porta central, tá bom? Porque aí tem a saída aqui, quem for para a sala não fica muito tumultuado. Então o Marco vai ficar lá na porta central, ok? E aí a família, por favor, acompanhe, dá um abraço nele, e em seguida toda a igreja terá a oportunidade de fazê-lo também. Hoje pode atrasar na aula um pouquinho, tá bom? Por esse motivo, tá bom? Então nós vamos colocar em pé novamente. Quero pedir a você que mais uma vez dê a mão àquele que está ao seu lado. Nós vamos orar e depois o Marco vai impetrar a bênção apostólica. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, muito obrigado a Deus pelo culto que tivemos nesta manhã. Um culto a Deus para ficar gravado para sempre na nossa memória e no nosso coração. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida, pelo ministério, pela vocação do Marco. E obrigado, Pai, porque nesse dia tão maravilhoso, quando impusemos, ó Deus, sobre ele as nossas mãos, o ministério do Marco ainda se reveste de maior autoridade. E que o Senhor o conduza assim, ó Pai, nesta autoridade, do Teu Santo Espírito, para ele cumprir a missão e o chamado que o Senhor lhe confiou. Ó Deus, sustente a vida do Marco em todo o tempo e abençoe para que tanto o Marco quanto a igreja sejam fiéis diante do Senhor no cumprimento dos votos que fizeram aqui nesta manhã tão maravilhosa. Que o Senhor, ó Deus, confirme a obra das nossas mãos, Pai. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Parabéns. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Continua contando com a caminhada, viu, querido? O ministério já é uma bênção. Você vai ser um pastor diferenciado na IPP, tenho certeza disso, viu?